instalação de carregador de carro elétrico no condomínio. Quais são os principais tópicos que é aconselhável levar para uma assembleia? Bom, primeiro, como eu falei no vídeo anterior, obrigatoriamente o síndico precisa ter a autorização, o aceite da seguradora que ele já tem, ou eventualmente até procurar outra no mercado, que vá validar a manutenção de uma pólice de seguro predial com a instalação de carregadores de carro elétrico. Tendo isso, ele vai precisar ver quais são os quesitos, né, quais são as orientações dessa seguradora, e ele vai ser obrigado a seguir. Superada essa questão, daí vai para uma assembleia. Numa assembleia, vai ser importante debater e discutir várias questões que vão ser exclusivas a cada nicho condominial. A primeira delas é, operacionalmente, estruturalmente, quais são as intervenções que vão precisar ser feitas? Vai precisar ver um laudo técnico, né, muitas vezes do engenheiro, para saber se aquele ambiente está dimensionado para aquela carga elétrica ou não. Se tiver, ok. Se não tiver, vai precisar fazer um estudo do orçamento para adequar esse ambiente. Após isso, vai ter que entrar naquela situação que também é mais específica para cada condomínio. Como que são as vagas na garagem? São vagas individuais, já com a matrícula, aquelas vagas que a gente chama a escriturada, né, a vaga própria, são vagas aleatórias. Como que é isso em cada condomínio? Porque se for condomínio com vagas aleatórias, vai ter que destinar alguma dessas vagas para instalar o carregador. E muitas vezes isso também vai precisar de uma assembleia com quórum específico. Se for condomínio com aquelas vagas individualizadas, daí a gente vai entrando numa outra situação, que é cada condômino que vá arcar com o custo da instalação desse carregador. Então a gente tem a segunda situação para levar para uma assembleia. A gente tem uma terceira situação, que é debater, se for vagas aleatórias, que elas vão ter um rodízio, como que vai ser a ordem, né? Como que a gente vai regular esse sistema de carregamento, porque a gente tem que imaginar que existem pessoas aqui que, hipoteticamente, vai colocar o carro numa sexta-feira para carregar, ela viaja e volta só na terça-feira, ou seja, aquele carregador vai ficar inutilizado, ninguém vai mais poder utilizar aquele sistema que veio para facilitar a vida, porque uma pessoa deixou lá e não retirou, né? Então isso precisa estar bem regulamentado, eventualmente quais punições, quais as regras que vão ter para utilizar. A outra questão é como que vai ser a cobrança, né? A gente sempre aconselha que utilize esses sistemas aí que tem que somente quem utilizou pagou, e já paga assim, às vezes coloca um cartão, vem na hora, evitar ter relação com contas ordinárias do condomínio, porque isso daí pode dar algum problema, eventualmente se a pessoa ficar inadimplente na taxa condominial, ainda os outros vão ter que pagar, entre aspas, o combustível dela para utilizar, então vocês precisam debater sobre isso. A outra questão que também que a gente fala, vários condomínios, eles vão precisar, em alguns momentos, fazer adequações, que a gente já mencionou, e em alguns momentos tem adequações da área comum, né? Isso tem um custo. Como que vai ser feito isso? Qual é o quórum que precisa para fazer essa votação? Então, o que a gente fala para as pessoas assim, a instalação de carregador de carro elétrico, aparentemente, pelo que a gente vê no mercado, isso é bem positivo, tem valorizado alguns imóveis. Ainda a questão de segurança hoje, em 2025, eu estou falando em junho de 2025, né, ainda tem algumas questões de segurança que estão sendo discutidas, algumas normas técnicas do Corpo de Bombeiro, mas o que a gente tem como concreto primeiro, obrigatoriamente, isso não se discute. A seguradora tem que autorizar essa instalação. Se o síndico fizer instalação sem aval da seguradora, isso daí é um dos maiores riscos e o maior perigo que o síndico pode estar fazendo. Então, não se faça isso de forma alguma. Seguradora recusou, não instala. Aprovou, segue todos os cronogramas, todos os checklists da seguradora e leve o assunto para a assembleia, tá bom? Como qualquer mudança na vida, assim, eu volto a falar, fechamento de sacada, 10, 15, 20 anos atrás, existia um debate logo no início do assunto, né, e isso daí se consolidou ao longo dos anos, né? Então hoje quase a gente nem vê mais discussões se pode ou não pode, vai mesmo para o âmbito estrutural. E é o que eu imagino que vai acontecer na questão do carregador, carro elétrico em condomínio. As seguradoras vão passar o que elas precisam, o condomínio que quiser instalar e vai ter que obrigatoriamente seguir o que a seguradora está falando, e depois, em assembleias, cada condomínio vai lidar com essa questão aí de obra, qual é o quórum, como que vai ser a disposição dos carregadores, regras de uso, isso daí vai ser discutido em cada nicho condominial, tá bom? Mas é um futuro, a gente não pode fechar os olhos, tem esse debate, mas eu acho que a gente vai superar num curto espaço de tempo. Se tiver mais qualquer dúvida sobre direito condominial, não esqueça de perguntar aí nos comentários, eu vou responder na medida do possível. Um abraço e até a próxima.